Olá, você que está aí se preparando para o Enem, vamos ter uma conversa séria sobre a sua redação. Primeira coisa, vamos afastar a possibilidade de você tirar um 0 na redação do Enem. O primeiro item que nós vamos conversar hoje é sobre a fuga ao tema. Como o aluno deve evitar a fuga ao tema? Procurando informações que tenham uma relação direta com o tema. Então, por exemplo, o tema do ano passado, a lei seca, o aluno deveria apresentar informações, ou seja, argumentos que tivessem uma relação direta com o tema proposto. Por exemplo, a responsabilidade que o indivíduo tem quando ele bebe e vai dirigir alcoolizado. Tá? Ele está cerceando o direito de ir vir do outro. Ele está impedindo que o outro cidadão possa ter tranquilidade ao atravessar uma rua, porque pode vir um cidadão que está embriagado e vai tirar-lhe a vida ou causar alguma lesão corporal grave. O segundo item, que você deve prestar bastante atenção, que pode também te levar a tirar 0 na redação, que tem lá proposto pelo Enem, é a redação anulada. Quando é que a sua redação é anulada? Quando você coloca impropérios. Ou seja, como já foi bastante divulgado na mídia, o aluno coloca um trecho do hino do Palmeiras, o aluno coloca uma piada, uma anedota que não tem nenhuma conexão com a sua redação, o aluno faz um desenho, o candidato que faz um desenho na prova de redação do Enem, ele vai ter sua redação anulada, ele vai ter a 0. Outro item que você deve afastar também da sua redação é a questão da cópia do texto de apoio. Não copia trechos do texto de apoio. Você pode retextualizar. O que é isso? Você pode dizer praticamente a mesma coisa que está sendo dito no texto de apoio, mas que com outras palavras. Agora, preste atenção. Quando você copia trechos ou você retextualiza, você indica uma certa pobreza argumentativa, que você não tem ideias, que você não tem informação. Então, evita copiar. O texto de apoio ele para te dar uma vertente argumentativa, uma noção, uma direção do que você deve colocar mais ou menos na sua redação. Uma outra questão que você também deve afastar da sua redação, porque você vai tirar inevitavelmente 0. E isso, inclusive, está lá no manual do candidato. O candidato que fere direitos humanos. Você não pode apresentar nenhum argumento que venha ferir os direitos humanos. Você tem que escrever o seu texto respeitando o outro. A questão da alteridade, a questão desse respeito ao cidadão e o respeito a você mesmo. Então, toda vez que você for escrever o seu texto, esses itens que eu acabei de falar para você são itens que podem te levar a tirar 0 na sua redação. São aspectos da macroestrutura do texto. Uma outra coisa, a última coisa que pode te levar a tirar um 0 na redação, é a questão do tipo textual, a fuga ao tipo textual solicitado. Qual é o tipo textual solicitado pelo Enem? Qual é o tipo? Muito bem, dissertativo argumentativo. Se você faz uma narração, o que é narrar? Você vai lá e conta uma historinha. Se você faz uma descrição, tá? Se você escreve uma fábula, um gênero textual fábula, se você escreve uma crônica, você está fugindo. Você está fugindo ao que é proposto. O seu texto tem que ser dissertativo e argumentativo. Você tem um tema, você vai se posicionar diante desse tema e apresentar informações relevantes em relação ao tema. Então, feito isso, olha, você atendeu ao tipo textual, você não copiou trecho do texto de apoio, você não feriu direitos humanos, então você está dentro do que se espera para um texto do Enem. Uma outra coisa que pode também te levar a ter tua redação anulada, tá? Não esquece, é você produzir um texto com menos de 7 linhas, tá? Eu nem consideraria isso como um texto, porque é uma produção minúscula. Em 7 linhas você não consegue comunicar algo, não tem uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão, um texto com início, meio e fim, tá bom? Prestou atenção nisso? Agora nós vamos falar, aí você fugiu do 0. O corretor do Enem vai pegar a tua redação agora e ele vai avaliar de 0 a 1000. Como é que eu vou conseguir esse 1000? Vamos falar das competências avaliativas do Enem. Que competências são essas, Carla? A competência número 1, norma culta. O que é a norma culta? O que é um texto escrito de acordo com a norma culta? É um texto que respeita a concordância, um texto que respeita a regência, é um texto que respeita a acentuação, que tem pontuação, ou seja, que respeita todos os itens gramaticais que você estudou ao longo da sua vida de estudante. É um texto limpo. Então, você tem que primar pela
organização visual do seu texto também, evitar rasuras. Então, norma culta vai englobar tudo isso. É aquele texto que tem concordância, regência, ortografia, pontuação. É aquele texto que está dentro do que é prescrito pela gramática. Lembre-se que a nossa gramática é normativa. Ela traz regras que devem ser seguidas por você no momento em que você está redigindo o seu texto do Enem, ok? Vamos voltar agora para falar de uma outra competência, a competência 2. O que é a competência 2? Que também vai ser avaliada de 0 a 200, porque são 5 competências avaliativas do Enem e cada uma vai de 0 a 200. A competência 1, como eu falei anteriormente, norma culta. A competência 2, compreensão da proposta de redação. Eu, particularmente, acho muito difícil avaliar, tá, a competência 2, mensurar o quanto que o candidato compreendeu do tema. Como é que você deve, de que forma você deve organizar o seu texto para mostrar que você compreendeu o tema? Você deve contemplar todos os aspectos que foram propostos pelo tema, se orientando pelo texto de apoio ou pelos textos de apoio, porque é comum o Enem apresentar mais de um texto de apoio. Então, o aluno, ele vai ler os textos de apoio e vai ter uma vertente, uma noção, uma vertente argumentativa, que ele vai organizar o seu texto mais ou menos desta forma, para indicar para o corretor que ele compreendeu o que foi pedido a ele, o que foi solicitado a ele para escrever na sua produção textual, ok? Então, competência 1, norma culta. Competência 2, compreensão da proposta de redação, que vai ser avaliado pelo corretor se você compreendeu ou não a proposta, tá? Elaborada pela banca do Enem. Tá? Vamos agora para a competência 3, seleção e organização dos argumentos. Amigo, é nessa competência que você tem que ter o maior cuidado possível. Selecionar e organizar seus argumentos. Você não vai pegar qualquer coisa para colocar no seu texto, qualquer argumento. Fuja do senso comum. É neste momento, seleção, que você vai trazer para o seu texto, é neste momento que você vai mostrar que você tem conhecimento e que você consegue fazer associações. Você vai pegar informações das outras áreas do conhecimento, geografia, história, química, física. Você vai trazer informações que tenham relação com o tema, tá? Para enriquecer a sua produção textual, para tornar o seu texto mais consistente, mais relevante. Então, nessa seleção argumentativa, agora, lógico que você vai selecionar informações que tenham relação com o tema proposto. E o que seria essa organização? É a própria hierarquização das ideias, ou da maior para a menorzinha, ou então da menor para a maior. Como assim? Você vai mostrar para o seu leitor que seu texto tem início, meio e fim. A introdução, o que é introduzir? Levar o leitor para dentro. Você vai apresentar o assunto que vai ser discutido. Você vai mostrar para o leitor sobre o que você vai discutir. Você vai falar sobre a lei seca, por exemplo, o tema do ano passado. Então, você traria para o seu leitor, você poderia trazer um trecho de uma música, você poderia citar um desenho animado, você poderia trazer um trecho de um filme. Você ia apresentar, dar o panorama geral, apresentar o assunto. Depois, no seu desenvolvimento, você vai agora levando o leitor para dentro do texto e mostrando qual é a sua vertente, qual é o seu posicionamento diante do tema, por intermédio de argumentos. Lembrando que você tem que utilizar conectivos, que são os operadores coesivos, que vão manter o seu texto ligado, que vai manter o seu texto ligado, vai manter o seu texto coeso. Lembre-se que a competência 3 é seleção e organização. Como é que você organiza essas informações dentro do texto? Tá? Como você vai cadenciando as suas ideias. E a sua conclusão, inevitavelmente, tem que ser uma proposta de intervenção. Ou seja, você tem que apresentar possíveis soluções para o tema proposto. Daqui a pouquinho a gente conversa sobre isso, porque é uma competência avaliativa. E a competência 4. O que é essa competência 4? Tá? Você tem a competência 1, norma culta. A competência 2, que é a compreensão da proposta de redação. A competência 3, seleção e organização dos argumentos. E a competência 4, que vem essa própria construção da argumentação, que seria essa coesão, essa amarração. Agora ele vai olhar como é que isso foi amarrado, se o texto está coeso, se ele está bem articulado, se você sabe utilizar bem os operadores coesivos, se você não entrou em contradição. É a própria amarração do texto, a competência 4. E
Por último, para finalizar, nós vamos falar da competência 5. O que é essa competência 5? Proposta de intervenção. É apresentar possíveis soluções para o problema proposto pelo tema. Presta atenção que você não deve apresentar soluções para algo que você não discutiu ao longo do texto. A solução não é para o tema geral. A solução é para o que você discutiu. O tema é bem amplo, lei seca. Qual é o recorte temático que você vai dar? Sobre que perspectiva? Que a lei seca trouxe mais segurança para o cidadão? Que a lei seca trouxe mais ônus para o cidadão, uma vez que limitou o direito dele de ir e vir, e ele agora tem que, não tem mais liberdade para beber e dirigir. Qual é a sua vertente? Eu não sei qual a sua vertente argumentativa. Eu não sei. Que linha argumentativa você adotou no texto? Então, diante da sua linha argumentativa, diante do que você discutiu, diante do que você apontou como problema, agora você vai trazer soluções para isso. Por quê? A proposta de intervenção ela não pode ser desconexa. Você não pode escrever de uma forma, o seu texto não pode, a sua conclusão não pode estar desconectada do restante do texto. Tá? Então, a proposta de intervenção tem que ter cuidado. Às vezes o aluno diz, por que eu não tirei 200 nessa competência? Eu coloquei uma proposta de intervenção maravilhosa. Ela pode até ser maravilhosa, mas para o tema geral, mas para o recorte temático, para a linha argumentativa que você adotou no seu texto, ela não foi interessante. Tá? Então, preste atenção nessas 5 competências. Escreva com tranquilidade. Produza, veja, nós estamos iniciando o ano de 2014. Você tem o ano inteiro para você produzir os seus textos. Escrever é um hábito, assim como falar. E você precisa exercitar. Se você não exercitar, se você não escreve, se você escreve um texto uma vez na vida, lógico que você vai apresentar insegurança. Se é uma atividade corriqueira que você faz e refaz o seu texto, corrige o que não está bom, você vai produzir o seu texto do Enem 2014 com bastante segurança. Espero ter te ajudado. Tchau, tchau. Até a próxima. Nos encontramos, tá, ao longo do ano com mais algumas dicas para que você tenha êxito na sua produção textual do Enem.